A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores e mais devastadores conflitos da história da humanidade. Aconteceu entre 1939 e 1945, envolvendo praticamente todas as grandes potências do planeta. Foi uma guerra total, onde países mobilizaram não apenas seus exércitos, mas também suas economias, suas indústrias e suas populações. Nenhum continente ficou intocado. Europa, África, Ásia e Oceania foram palco de batalhas, destruição e sofrimento. O estopim para o início do conflito ocorreu em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, e o mundo mergulhou em uma escuridão que duraria 6 longos anos. De um lado estavam os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e, mais tarde, os Estados Unidos. Do outro, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Eram duas forças poderosas com ideologias completamente opostas e ambições que ultrapassavam fronteiras. A guerra pode ser dividida em 3 grandes fases. A primeira foi marcada pela supremacia alemã, quando o exército de Hitler parecia invencível. Em poucos meses, a Alemanha conquistou grande parte da Europa, espalhando o medo e impondo seu domínio com brutalidade. A segunda fase veio quando o equilíbrio começou a se formar. As forças aliadas resistiam e, pouco a pouco, a maré da guerra começava a mudar. A terceira e última fase marcou o declínio e a derrota do eixo, com os aliados avançando em todas as frentes até o colapso final das potências totalitárias. Durante esses anos de conflito, o mundo testemunhou alguns dos episódios mais sombrios da história. O Holocausto, conduzido pelo regime nazista, exterminou milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos perseguidos. O massacre de Katyn e o massacre de Babi Yar revelaram a brutalidade e a indiferença à vida humana que marcaram aquele período. E, nos últimos momentos da guerra, o horror atingiu seu auge com o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, um evento que mudou para sempre a forma como a humanidade enxerga o poder destrutivo da guerra. Ao longo dos 6 anos de conflito, estima-se que entre 60 e 70 milhões de pessoas tenham perdido a vida. Homens, mulheres e crianças, vítimas de batalhas, bombardeios, fome e perseguições. Cada número representa uma história interrompida, uma vida que jamais voltou ao normal. O Brasil também participou da guerra, enviando tropas para lutar na Europa ao lado dos aliados. Foi um dos momentos mais marcantes da nossa história militar e o símbolo de como o conflito realmente envolveu o mundo inteiro. A Segunda Guerra chegou ao fim em 1945. Em maio, a Alemanha se rendeu aos aliados. Poucos meses depois, em 2 de setembro, o Japão assinava sua rendição incondicional aos Estados Unidos, encerrando oficialmente o conflito. O planeta estava devastado. Cidades inteiras haviam sido destruídas, nações estavam em ruínas, e o mundo tentava compreender o tamanho da tragédia que havia presenciado. Mas, entre os escombros, também nascia uma nova era. Uma era de reconstrução, de alianças e de esperança. A guerra havia mudado tudo: a política, a economia, a tecnologia e, principalmente, a consciência humana. O mundo nunca mais seria o mesmo. A Segunda Guerra Mundial permanece até hoje como um lembrete das consequências da intolerância, da ambição desmedida e do ódio. E lembrar dela é, de certa forma, um dever, para que as próximas gerações jamais repitam os erros do passado.